Flamengo nega proposta por Pulgar de mais de 30 milhões de reais e o chileno fica no Flamengo. Mais detalhes da negociação com o zagueiro argentino Emanuel Mamana. Logo depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que pode acontecer nessa negociação que vem avançando pouco a pouco. Além disso, tem joia do Flamengo, na verdade joias do Flamengo, que podem render uma bolada de dinheiro para o Flamengo caso aconteçam algumas transferências aí. Vamos falar também já quem são eles e a que valores isso pode chegar. Flamengo tem uma atuação muito fraca, a gente já fez o vídeo sobre a estreia no Carioca, não jogou nada, mas como eu já falei, pode ter sido a melhor coisa a acontecer no Flamengo nesse momento, esse resultado e a atuação pífia nesse jogo da estreia. A gente vai explicar, falar mais um pouquinho do porquê eu tenho esse ponto de vista. Além disso, Juninho já tem data para se apresentar ao Flamengo. Carlinhos, atacante, deu uma entrevista aí num tom de dúvida, com aquele fundinho de possível despedida do Flamengo, e a galera tá soltando fogos porque não dá, Carlinhos não dá. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. E também tem Tiquinho Soares acertando com o Santos, mais um que deixa o Botafogo, pega a visão, segue o Lucão, e vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar sobre uma série de assuntos do futebol brasileiro e principalmente do Flamengo, como vocês estão acostumados, e começando pela primeira rodada do Carioca, muito complicada pros times grandes. Botafogo, Vasco e Flamengo sem conseguir vencer. Eu tô gravando isso no momento em que o Fluminense tá jogando agora e até onde eu vi, tava 0-0 ainda. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui como é que tá o jogo do Fluminense. Deixa eu ver. Zero a 0 ainda aos 63, ou seja, 18 minutos do segundo tempo. Fluminense e Sampaio Corrêa, 0-0 por enquanto. Então, caminhando aí para nenhum grande vencer na primeira rodada. E o Flamengo, teve até um vídeo que eu soltei para vocês, falando que eu considero a melhor coisa possível o Flamengo não ter jogado bem esse primeiro jogo contra o Boa Vista. Flamengo que perdeu por 2-1, gols do Boa Vista de Zé Vitor aos 36, Raí aos 66, e o Flamengo que fez o gol com Carlinhos aos 56. Com aquela cabeçada fofa, que conseguiu enganar o goleiro com a cabeçadinha lá e conseguiu fazer a bola entrar. Destaques que eu não consigo nem chamar de positivos, mas assim, achei legal ter visto principalmente os dois laterais, o Zé Wellington e o Daniel Salles, achei interessantes os dois jogadores. Não conseguimos ver o Jorge Mora, o Messi paraguaio, em campo, e aí não sei se ele é muito atrás mesmo na preferência do técnico, não sei, não dá para entender muito bem. Mas o destaque negativo, como não poderia ser diferente, é para os jogadores que já têm idade de time adulto, que já integram o elenco principal, ou pelo menos integram os elencos principais dos clubes em que estavam, que são zagueiro Pablo, Thiaguinho e também até o Cleiton. Não consigo nem marretar tanto assim, porque não achei tão ruim o desempenho do Cleiton, tá? Mas Carlinhos, Thiaguinho e Pablo são caras que o Flamengo insiste e tá pecando por essa insistência. Então, eu achei bom justamente por conta disso. Por deixar mais claro, por expor ainda mais que esses caras não tem como mais ficar no elenco do Flamengo. O Lohan é novo ainda acho que o Flamengo tem que deixá-lo no elenco, colocar para jogar de vez em quando, porque ele tem muito potencial. Não acho que dê para descartar o jogador não, mas tem que cobrar, tem que dar oportunidade, mas eu acredito ainda no potencial dele. Mas Pablo, Carlinhos e Thiaguinho, para mim,
não tem mais que ter nenhum jogo de insistência por mim. Já no próximo jogo já colocaria garotos da base no lugar. Comentei no vídeo que tem o Felipe Lima, centroavante, para jogar no lugar do Carlinhos. Tem o zagueiro João Vitor, que está nos Estados Unidos, poderia jogar muito bem. Tem o zagueiro da Copinha, o Johnny, tem outro zagueiro também que eu esqueci o nome agora, que são bons jogadores. Então, o Flamengo tem gente aí para colocar nessas vagas, mas insiste. E o problema, principalmente do Pablo, é que ele tem um salário muito alto. Então, para negociar não fica muito simples, mas acho que vale a pena tentar negociar uma rescisão, porque não dá para correr o risco desses jogadores terem que jogar no ano de 2025 pelo Flamengo. Vamos continuar acompanhando aí, mas consegui tirar esse lado bom aí da derrota do Flamengo e da atuação muito ruim, que acho que vale até mais do que a derrota, é ver o quanto o Flamengo não jogou. A falta aí de empenho, de proatividade, muito ruim mesmo o desempenho do Flamengo nesse jogo. Vamos ver se o Flamengo abre o olho e já de repente nem dá mais chance para esses caras aí. O Carlinhos fez o gol, né? Provavelmente vai continuar jogando. Carlinhos, que deu uma entrevista depois do jogo, já meio em tom assim de despedida, na hora que perguntaram se ele vai ficar ou não, ele falou, não sei. Então tem também essa questão aí do Vitória chegando para contratar ele. Pode ser que de fato o Carlinhos esteja saindo. Graças a Deus. Solta fogo. E o Juninho, atacante do Karabag, que acertou com o Flamengo, já tem data para chegar. Eu tô gravando no domingo, mas vou dizer que chega hoje, no dia 13 de janeiro, por volta aí das 16 horas. É o horário previsto para a chegada de Juninho no Rio de Janeiro. Ele que ainda tem um problema aí de visto, que a princípio ele seria apresentado lá, já chegaria nos Estados Unidos direto, mas tem um problema aí de visto, então a probabilidade é que ele não jogue lá o jogo com São Paulo, já fique se preparando no Ninho do Urubu. Então, Juninho com data certa para chegar. E aí tem alguns detalhes adicionais aí que surgiram em relação ao Juninho. Tem, primeira questão de que o Juninho, a princípio, era ponta, e depois, com a passagem dele em Portugal, é que ele começou a ser deslocado para jogar como centroavante de área. Além disso, saiu um pouco mais de detalhes sobre o pagamento. O Flamengo vai pagar os 5 milhões de euros em 3 parcelas. Cada parcela paga a cada 6 meses. Então, parcelas semestrais aí pelo Juninho. E aí teve também a análise do PVC em relação ao Juninho, dizendo, e aí o que chama mais atenção é que ele é um jogador que joga melhor, ele desempenha melhor quando tem um centroavante ao lado dele, justamente porque ele faz aqueles deslocamentos, aquelas corridas em direção à área, vindo por trás de um centroavante para fazer tabela, alguém que faça o pivô para jogar junto com ele. No Flamengo esse cara seria o Pedro, mas pelo menos até o retorno do Pedro não tem outro cara que faça isso. Não quero contar com o Carlinhos. Tem o garoto da Copinha, o Felipe Lima, mas que não está ainda efetivado. Fora eles, não tem nenhum outro cara que a gente possa considerar centroavante. Então, pode ser aí um indício de que talvez o Flamengo ainda vá atrás de outro cara de referência. Acho difícil, mas pode ser um gap aí de adaptação do Juninho no Flamengo. Então, essa foi a análise do PVC. E tem também uma declaração, e aí também com uma informação apurada, de que o empresário do Pulgar, o André Cury, trouxe para o Flamengo uma proposta do Rennes, da França. Rennes ultimamente tem adorado os jogadores do Flamengo, até agora não conseguiu levar ninguém. Proposta de 5 milhões e meio de euros para o Pulgar, trouxe até o Flamengo. O Flamengo, a princípio, não quis vender o jogador, falando que quer mantê-lo esse ano, pelo menos, e aí está preferindo priorizar a questão técnica do elenco, porque o Pulgar ficando, o Flamengo mantém a qualidade técnica do meio-campo e não acha a proposta boa o suficiente para perder o jogador durante o ano.
contradizendo o que vinha sendo dito antes da mudança da presidência, porque o Pulgar não querendo ficar, o Flamengo buscaria um destino para ele. Parece que o Flamengo está priorizando que o Pulgar jogue pelo menos mais um ano, mesmo que o Flamengo não vá levar nada numa saída dele futura. Agora, cá entre nós aqui, eu não acho que o Flamengo seria tão inocente assim, tá? Eu acho que existe aí uma ideia e um interesse por trás do Flamengo tentar convencer o jogador a ficar. Com o elenco, com ele continuando a se entrosar com o grupo, talvez adaptando a carga de jogos, que é a reclamação principal do Pulgar. Então, para mim, pode ter algo nesse sentido, o Flamengo tentar ver se durante o ano o Pulgar não muda de ideia e fica mais tempo, e não só a questão técnica, questão de desempenho no campo. Acho que o Flamengo pode estar com essa ideia, esse interesse, essa intenção de refazer a opinião do jogador, mudar a cabeça do Pulgar e fazer com que ele renove. Vai ter um ano para tentar isso aí. Na verdade, 6 meses, porque quando chegar no meio do ano, o Pulgar pode assinar um pré-contrato com outro clube. Então, vamos ver no que vai dar isso aí, mas o fato é que o Pulgar inicia o ano no Flamengo e não deve ser transferido, deve jogar em 2025 pelo clube. E além disso, tem 2 jogadores do Flamengo que já foram vendidos lá para a Europa, que podem render uma bolada para o clube. Rodrigo Muniz e João Gomes podem ser responsáveis por render um bom dinheiro ao clube. O Rodrigo Muniz, que hoje joga lá no Fulham, o Flamengo tem 25% de uma venda futura dele, mais o valor referente a ser o clube formador. E aí esse valor não está muito especificado aqui na matéria. E também, além disso, ele tem 10% de uma futura venda de João Gomes. E o João Gomes talvez renda até uma grana mais significativa, porque quem está de olho no João Gomes são praticamente os 6 times principais da Liga Inglesa, o que chamam de Big Six, que é Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Arsenal. Então, todos esses times estão de olho e a tendência é que ele, no fim da temporada, vá por, no mínimo, 50 a 60 milhões de euros. E aí o Flamengo tem 10% da negociação, mais o valor por clube formador. Já o Rodrigo Muniz, cada hora tem times de olho nele, mas é um jogador que não é tão valorizado assim. Faz gols, mas é uma transferência que não passaria aí, provavelmente dos 15 a 20 milhões de euros, isso sendo bastante otimista. Então, mas aí no caso do Rodrigo Muniz seriam 25%. Então isso também faz os 2 valores ficarem próximos. O fato é que os 2 podem render uma bolada para o Flamengo durante o ano de 2025. Vamos ficar de olho, porque isso pode ajudar até em contrabalancear aí no caixa para a contratação de futuras novas peças para o elenco do Mengão. E agora, falando sobre a negociação do Flamengo com o Emmanuel Mamana, zagueiro do Vélez Sarsfield, tem algumas atualizações aí, um pequeno avanço nas negociações que o Flamengo vem tendo lá a princípio com o empresário do zagueiro, e a gente traz aqui mais alguns detalhes do jogador. Tem 28 anos, para mim ele tinha até um pouco mais de idade quando eu fui conferir agora o perfil dele, 28 anos, já jogou principalmente no River Plate de lateral direito, é um jogador ágil, mas que foi adaptado para a zaga e hoje é considerada a posição principal dele. Valor de mercado, segundo o Transfer Market, é de 3 milhões de euros. E aí o Flamengo hoje trabalha com a possibilidade de contratar ele por 100% do passe por 2 milhões de euros. Revelado pelo River e já teve passagens por Lyon e Zenit da Rússia. Lyon da França e Zenit da Rússia. Chegou a custo zero para o Vélez no início de 2024. Não renovou o contrato com o River. Então, esse é o perfil dele. Já teve 3 jogos pela seleção argentina. Tem contrato até dezembro de 2025. Isso pode ser uma informação importante até por esse valor aí que o Flamengo pretende pagar. Pode ser muito ligado a essa questão aí do contrato dele já estar no último ano. Então, faz sentido o Flamengo não
tentar não pagar o valor de mercado para simplesmente o Vélez não ficar sem valor nenhum, haver aviso, e o Flamengo faz essa proposta de 2 milhões de euros. Vamos ver se isso vai continuar, se vão ser esses os valores mesmos. Ele já venceu Sul-Americana, Libertadores e Copa e Liga da Rússia quando jogava lá pelo Zenit, ou seja, um cara que é acostumado a ganhar títulos, então não teria problema nenhum chegar no Flamengo e continuar essa linha aí de carreira de vencedor, de ganhar muitos títulos. Agora, sobre a negociação em si, o Flamengo ele já tem o aval do staff do jogador, o aval do jogador sobre vir jogar no Brasil, e já há um grande avanço em relação a valores entre Flamengo e Mamana, que é o salário. O Flamengo já encaminhou bastante essa questão de salário. Não é um cara que chegaria ganhando muito. Salário que chegaria, pelo que é divulgado, por volta de 80 mil euros por mês. Então, se a gente botar aí vezes 6, ele deve chegar aí por volta de 48, 450, 480 mil reais por mês. Seria essa faixa aí de salário. E que, se você for pegar o elenco do Flamengo hoje, não é nada absurdo. Aí falta a questão do acerto com o Vélez, que também, se o Flamengo estiver disposto a contratar o jogador, não me parece ser uma missão muito difícil, que é um cara que vale 3 segundo transfer market, o Flamengo tenta 2 por conta desse último ano de contrato. Então, se esse for de fato o alvo que os olheiros, que o José Boto tem em mente para trazer para o Flamengo, com a aval do Felipe Luiz também, é bem provável que o Flamengo consiga avançar. E é claro, como eu trago sempre para vocês aqui, qualquer novidade que eu tenha, eu vou fazer vídeo, vou trazer cada detalhe como a gente tem trazido até o momento. Beleza? Hoje era isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, com a família, comentar o que você acha sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje. E não se esquece também de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube e no Twitter, no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Estamos crescendo bastante em todas as redes, principalmente nas de vídeos curtos, Kawaii, TikTok bombando, YouTube crescendo bastante também com o apoio de vocês. Preciso de uma forcinha no Instagram e no Twitter. Vamos lá, @LucãoVital, conto com a ajuda de vocês. E até a próxima, pega a visão, segue o Lucão. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!